Olá, professor. Boa noite. Tudo bem? Aqui é o Jailson e o Henrique. Nós somos do sétimo B, turma do sétimo B. Vamos apresentar o nosso trabalho de elétrica, instalações elétricas. O nosso tema é melhorias da eficiência energética nas empresas e otimização econômica de energia numa indústria. O Henrique está aqui do meu lado, vai dar uma boa noite aí para a gente começar a apresentar. Boa noite, professor. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é eficiência energética, né? Mas afinal, o que é essa eficiência? A eficiência energética é a habilidade de se realizar o mesmo ou até mais com uma quantidade menor de recursos energéticos. Falando num português mais claro, né? Seria, vamos dizer que eu e o Jailson, cada um de nós tivéssemos uma padaria e ele consumisse 1 kWh para produzir 10 pão e eu consumisse 2 kWh para produzir os mesmos 10 pão, ou seja, o Jailson está sendo mais eficiente energeticamente do que eu. Ele está produzindo a mesma quantidade de pão com menos energia. Isso é a definição para eficiência energética. Bom, professor, então, para que adotar melhorias da eficiência energética? Qual que é o propósito, né, de, vamos dizer, de ser mais eficiente? É diminuir custo de operação, aumentar a margem de lucro e o grau de competitividade, fazer mais com menos e economizar recursos e otimizar processos. Diminuir custos de operação de que forma? Produzir mais, né, como o Henrique falou, utilizando o mínimo de energia possível, né? Aumentar a margem de lucro quando se faz produtos com menos energia, a gente consegue produzir um produto mais barato para o consumidor final. Então, isso que é aumentar a margem de lucro do produto. Consequentemente, sendo um produto mais barato, ele vai ser mais competitivo. Fazendo isso aí, é o que as indústrias teriam que executar, né? Às vezes, nem sempre elas dão ênfase em produzir com competitividade, né? Visando essas questões energéticas. Mas, vamos lá. As empresas precisam, né, ter essa competitividade, né? Inserir seus produtos no mercado que cada vez está mais competitivo. Então, logo, esse nicho de atuação das empresas precisa utilizar a energia de forma racional para assim obter eficiência na sua linha de produção. Com tarifas de energia aí cada vez mais altas, né, as empresas têm que se preocupar em produzir uma energia limpa, né? Fazer projetos que possam ajudar na produção do consumo da sua própria energia. Então, visando isso, a gente pode dizer que por que as empresas não fazem isso rápido? Porque elas visam um lucro imediato, né? Elas não fazem um lucro, não projetam para lucro para longo prazo, é a curto prazo. Então, muitas das vezes elas já consomem energia para produzir determinado bem e isso acarreta uma série de problemas lá na frente, um produto mais oneroso e um consumo de energia mais alto, né? Então aqui a gente trouxe uma pequena tabelinha aqui para a gente entender melhor sobre a eficiência energética. Com a eficiência energética, 1 megawatt-hora custa metade do preço quando comparado a qualquer fonte de energia, geração de energia elétrica. Digamos que 1 megawatt-hora da energia que venha de uma fonte eólica custe R$60, né? Que é o que a gente tem aqui
como um informativo na tabela. Para gerar o mesmo megawatt-hora de uma outra fonte, no caso a hidrelétrica, a gente gastaria R$ 120. Então, essa eficiência nos proporciona uma economia muito grande. Quando a gente se fala de eficiência energética, a gente não fala só de consumo de energia versus produtividade. A gente também fala de bens como alguns eletrodomésticos que tem, segundo o método de sua classificação A, que são os eletrodomésticos mais eficientes, que são mais econômicos, né? Como ar-condicionados, consumo ar, geladeiras, freezers e etc. Então, além desse fator de classificação A, a gente tem os tipos de fonte de energia, que é o que eu expliquei. Uma fonte eólica, 1 megawatt-hora é R$ 60. Já numa fonte de hidrelétrica, energia advinda da fonte hidrelétrica é 120. Então essas tipos de eficiência, esse tipo de fonte também interferem na eficiência de distribuição, de consumo em toda a cadeia elétrica. Bom, a gente trouxe a tabela aqui do Inmetro que classifica os eletrodomésticos, né? De acordo da seguinte maneira: os eletrodomésticos consumo A são os mais econômicos, e B, C, D e E sucessivamente vai aumentando a classe, vai aumentando o consumo. Bom, a eficiência energética tem mecanismo para promover a eficiência energética em edificações, também em residências, tipo, por exemplo, você constrói um condomínio residencial, predial, com edificações, né, que no caso prédios, você pode adotar maneiras de economia de energia, né? Lâmpadas LED, corredores com sistema automatizado, enfim, uma série de outras coisas, né? Então esses mecanismos, tanto em edificações quanto em residências, geram uma racionalização de energia. Participação da sociedade por meio de consultas e audiências públicas e notificação ao OMC. São reuniões que as distribuidoras fazem com a sociedade para discutir questões de preço, consumo, né, de produção de energia, dentre outros. Caráter compulsório, caráter do que está sendo consumido, né, para onde está sendo direcionada a energia, de que forma ela está sendo usada. Objetivo de longo prazo, transformação do mercado. Esse objetivo de longo prazo seria as empresas investirem em tecnologia para que a longo prazo elas tenham a sua fonte de energia limpa, como energia eólica, energia solar, através de placas fotovoltaicas, para desempenharem suas produções ou as suas utilizações no decorrer do prazo, para poderem fazer aí uma economia ou ter uma eficiência energética maior, né? Então esses tópicos aí ajudam a entender melhor um pouco como funciona essa questão da eficiência energética. Bom, aqui a gente tem potencial de eficiência energética, potencial de mercado, compreende o resultado de medidas que podem ser introduzidas por si mesma, ou seja, aquelas cuja adoção traria redução de custos ao usuário. Potencial econômico, compreende o conjunto de medidas que têm viabilidade econômica, porém exige condições de contorno que induzam a sua efetiva implantação. Potencial técnico, é aquele que estabelece um limite teórico para a penetração das medidas de eficiência energética, dado pela substituição de todos os usos da energia considerados por equivalentes com tecnologia mais eficiente disponível. Agora, em relação, professor, a quais medidas adotar, né?
Eu listei algumas aqui, né? 4. Essas medidas são aquelas medidas que a empresa ela pode adotar para ela ter uma melhora na sua eficiência energética. Mas antes de adotar qualquer medida, a empresa precisa ter o seu autoconhecimento. Ela precisa conhecer em detalhes e de forma sistemática seus hábitos de consumo, quanta energia gasta, como gasta, onde gasta e quais são os gargalos em seus processos, né, de produção e etc. Em relação à primeira medida, né, modernização de instalações elétricas. A modernização de instalação elétrica é uma medida muito eficiente. Ela tem potencial de reduzir consideravelmente a conta de luz e diminuir a utilização de recursos naturais. Ou seja, além da empresa ela ter uma economia de energia, ela vai se tornar uma empresa ambientalmente responsável. Na questão tecnologia, essa aí está relacionada à aquisição de produtos, né, com mais tecnologia, equipamentos ou serviços que tragam maior eficiência, desde a compra de um simples ar-condicionado para a empresa, né, que seja de uma classificação A. E o terceiro tópico, né, controle. Esse já se refere ao acompanhamento sistemático do consumo de energia da empresa, para que, ou seja, você tem um controle do seu consumo, né, tá sempre acompanhando, se está subindo, aumentando, para que seja possível identificar pontos que acarretam desperdícios. E por último, o comportamento. O comportamento está relacionado aos colaboradores, né, e à cultura organizacional da empresa. Ou seja, o comportamento é aquele simples gesto do colaborador, tipo sair do banheiro, apagar uma luz, sair do escritório, apagar a luz, onde tiver uma iluminação que não está sendo, uma área que não está precisando, apagar a luz, ao sair do seu escritório também desligar os seus equipamentos eletrônicos, né, no final do expediente. Esse é um pequeno gesto, mas que a longo prazo traz um grande benefício para a empresa. Bom, aqui a gente tem um quadrozinho dividido em 4 partes que fala da gestão energética. Controle, primeiro, inventário energético, controle dos energéticos, tubulação dos usos finais, índice de desempenho e custos específicos. Aqui a gente pode observar que são medidas que eles tomam para gerir melhor a questão da energia, né? Se fala de controle, de índice de desempenho e de custos específicos para manter isso e para fazer com que isso funcione. 2. O SIG, montagem de uma comissão de gestão, busca de soluções internas, mudança de cultura e treinamento. Então aqui eles preparam a equipe da empresa para gerir melhor, né? Auxiliar, explicar, para fazer com que eles tenham uma cultura mais aguçada com relação à conscientização sobre a gestão energética. Terceiro, identificação de oportunidade, projeto, engenharia de aplicação, equipe especializada e expertise. Aqui está relacionado uma empresa que quer implantar um projeto de gestão de energia para produzir sua própria energia, por exemplo, a energia solar, né? Então tem que ter o projeto, a avaliação do profissional, né? Uma equipe especializada e pessoas a fim de trabalharem e colocar isso em prática e que tenham conhecimento e capacidade técnica para isso. Quarto, implementação de ações, projetos customizados, montagem de instalação, MV e comprovação das ações, né? Ter tudo isso aí já no projeto mesmo em si e colocar as coisas para funcionarem. Agora aqui finalizando a questão de eficiência, né, professor energético, mas por que ainda muitas empresas não adotaram esse método? É fácil de explicar.
essa questão de eficiência energética, primeiro que ela é um investimento para longo prazo que trará, né, resultados, consequentemente, a longo prazo. Mas não é isso que as empresas buscam hoje. Na maioria das empresas, elas buscam investimentos com retorno a curto prazo. E eficiência energética, ela é algo lento, né, que você vem conquistando e melhorando, e ao longo prazo ela vai te dar grandes resultados. Portanto, alcançar a eficiência energética numa empresa, você estará indo muito além de reduzir os seus gastos com energia e de deixar o seu negócio mais competitivo. Ela se tornará protagonista de uma mudança nos modelos operacionais, que é tendência mundial. Agora, em relação à nossa segunda parte do nosso tema, né, que é a otimização econômica de energia numa indústria, né? Como que as indústrias podem melhorar, otimizar o seu consumo de energia? Bom, aqui a gente traz um gráficozinho, professor, para ilustrar um pouco aí sobre a oferta interna de energia elétrica, né? Primeiro, aqui do lado esquerdo do vídeo é do ano de 2005, importação. O que o Brasil importou de energia, né? 9%. Autoprodução, 9%. Centrais do serviço público, 82%. Essas centrais de serviço público se dividem aí em hidráulicas, energias hidrelétricas, né? Aí segundo termoelétricas e a gás natural, nucleares, térmicas a carvão, com geração de biomassa da cana, centrais eólicas e térmicas de resíduos urbanos, né? Elas se dividem nisso aí. Em 2005, em 2030, há uma projeção para que seja de importação a gente tenha 4%, ou seja, diminuiu de 9 para 4%. A autoprodução vem para 8%. E as produzidas, né, nesse setor de centrais de serviço público aumentou para 84%, né? E a eficiência energética, então, aqui para 2030 vai ser de 4%. Na questão né, da otimização que as empresas podem adotar, né, para otimizar o seu consumo, né, os seus gastos. Dentre elas, eu listei aqui algumas, professor. A primeira dela é investir em automatização, né? Investir em máquinas que operam sozinhas em boas partes das suas etapas, né? Máquinas mais produtivas. Utilizar lâmpadas mais eficientes, né? Trocar aquela velha lâmpada incandescente por lâmpadas de LED, lâmpadas mais econômicas, para que tenha o seu menor consumo. Otimize a iluminação natural, poder aproveitar a luz do sol, né? Vamos dizer ali que na sua indústria ali você tenha ali vários barracões e você pode substituir uma, duas, três telhas do seu telhado ali por aquelas telhas que entram luz solar, né? Iluminando ali seu barracão e você não precisando ligar energia, lâmpadas, né? Através de energia, economizando na sua conta de luz. Reaproveitamento de energia, né? Um exemplo comum. Vamos dizer ali que você tem um lugar que você precise aumentar a temperatura dele na sua indústria. Você pode localizar as suas centrais de máquinas ali que automaticamente aquele lugar ficará autoaquecido. Análise a demanda e o consumo de eletricidade. Aqui está em relação às indústrias, né, que a gente está falando. Diferente da residência, a indústria ela calcula o que ela vai consumir por mês, passa para a fornecedora e em relação a isso vem as taxas e o seu consumo certinho. Mas se a indústria ela ultrapassar aquele consumo ou aquele consumo for menor, vai ter alteração nas taxas e consequentemente a indústria também vai pagar multas.
Ou seja, ela tem que calcular corretamente a sua demanda para pedir o fornecimento correto diante ao fornecedor. Regule o nível de tensão. Essa questão funciona igualzinha à questão da demanda também, com a fornecedora, né? Você tem que saber a tensão necessária e controlar e acompanhar tudo. Faça uma variação energética periodicamente. Isso aí engloba tudo. Você está passando um pente fino no seu consumo, procurando gargalos, onde você pode economizar, onde tá acontecendo desperdício, entendeu? Controlando seu consumo diário, mensalmente, vendo se tem aumento, se está diminuindo, acompanhar. Escolha da fornecedora. Ou seja, a indústria ela tem a opção de escolher, né, quando se tem mais de uma ou duas fornecedoras na região, você pode escolher qual fornecedora você quer que fornece a sua energia. Então, com isso você pode barganhar preço, você pode escolher a fornecedora que tem uma taxa mais barata ou uma energia mais em conta. E por último, também mais importante, acredito eu, é produzir a sua energia, né? Sua própria energia. Muitas empresas vêm fazendo isso através dos painéis solares, energia solar, produzindo sua própria energia, e ela produz, fornece, consome, a sobra ela distribui para a rede pública, gerando um desconto na sua talão, no seu consumo. Esse foi nosso trabalho, professor. Espero que tenha gostado, né? Uma boa noite. Passar aqui para o Jailson para dar os agradecimentos. Bom, professor, aí é o nosso trabalho, como o Rico falou, espero que a gente tenha atendido aí as solicitações, né? Espero que a gente fique com a nota boa também. Espero brincando aqui, professor, para quebrar o gelo. Mas espero aí que a gente tenha atendido, né? Sobre o que foi pedido nos trabalhos. Tenha uma boa noite e até a próxima aí. Agora nós destruímos.